debates estão sendo feitos, né? Se eles não estão sendo feitos em todos os lugares que são necessários, nós precisamos refletir por que isso não está acontecendo. Né? Porque se nós deixarmos que a nossa população se informe pelos meios tradicionais, a população vai continuar se informando pelo Jornal Nacional, pelo WhatsApp da família, pelo o bar, né, onde as pessoas tomam cerveja, frequentam as praias e as igrejas também. Né? Então, acho que é uma missão nesse ano falar para além das pessoas que nós conversamos de maneira mais frequente sobre esse tipo de assunto. Né? Esse assunto aqui é um assunto que eu vou mostrar nos próximos slides, não são assuntos novos, são assuntos, inclusive, que já estão aí em diversos tipos de livros e referências bibliográficas, e que, com certeza, tem outros profissionais, acadêmicos, pensadores aqui no Espírito Santo que poderiam estar falando disso melhor ou tão bem quanto eu. Não é? Quer dizer, é importante sempre a gente estudar o que já foi falado, foi dito sobre o assunto, dar um passo atrás para poder dar dois à frente. Né? Então, é importante a gente reconhecer, eu já vou botar aqui logo esse segundo slide, né? Que é para mostrar o seguinte, olha, nós temos muita literatura sobre o Espírito Santo, tem esse livro aqui do Haroldo com a Ângela Morandi, que é considerado um livro clássico, não é? Cafeicultura e Grande Indústria. Essa aqui é a segunda edição. Qual é a vantagem dessa segunda edição em relação à primeira edição, que é de 1991? A vantagem é que eles trazem a discussão, não é, da transição da cafeicultura como ciclo econômico, o primeiro do Espírito Santo, para o segundo ciclo, que é da grande indústria, e atualizam a discussão até 2010. O livro foi publicado em 2012, então eles atualizam a discussão até 2010. É interessante? Muito interessante. Tem um livro do Weber Oliveira, professor da UFES, também da UFES, né? Falando aí sobre como é que as elites capixabas se articularam no golpe, a partir do golpe de 64, né? E como é que isso teve efeitos, tanto políticos como econômicos, no Espírito Santo. E é um livro interessante, né? Porque, de certa maneira, o segundo ciclo de desenvolvimento capixaba, o ciclo, né, da grande indústria, esse que nós conhecemos, nós vivemos, com todas as suas consequências econômicas, sociais e também geográficas, do ponto de vista de espalhamento de atividades e concentração demográfica e, obviamente, atividades econômicas no território, tudo isso, né, veio aqui, né? Aconteceu aqui. Né? O professor Arlindo, ele gosta de dizer que parece que nós descobrimos as desigualdades sociais nos últimos 20, 30 anos, né, de maneira mais clara. Mas, na verdade, todo o processo de modernização que o Espírito Santo e o Brasil, ou melhor, o Brasil e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é uma ilha, faz parte do Brasil, todo o processo de modernização foi conservador. Foi conservador. Não é? E esse conservadorismo, ele implica, ou ele está associado, correlacionado, com desigualdades sociais extremas. Aqui mais à frente eu vou mostrar alguns dados, alguns indicadores, não é? Porque, assim, tá bom, isso não é novo, isso é antigo, não é? Mas nós temos um fato novo esse ano. Além da questão eleitoral, nós temos um momento econômico muito complicado. Muito complicado. Vou buscar mostrar isso aqui também. E acredito que qualquer discurso ou qualquer projeto de mudança em relação ao estado geral das coisas que está colocado hoje tem que passar, não é, primeiro pelo diagnóstico, pela denúncia do diagnóstico, não é? E, obviamente, por medidas de propostas que venham enfrentar esse quadro dramático do ponto de vista social, mas é econômico também, não é só social. Bom,
onde estamos. Basicamente, nós estamos vivendo 20 anos de revezamento de duas pessoas na chefia do Poder Executivo Estadual, com o mesmo modelo básico de gestão, mesmo modelo básico, algumas nuances, algumas diferenças, mas não estruturais. Tivemos aqui, desde a década de 2000, né, até o primeiro governo do Casagrande, dois planos de desenvolvimento feitos aí em parceria com o empresariado, os planos Espírito Santo 2025, 2030, o primeiro aqui no governo do Paulo, nos primeiros 8 anos, e o segundo no primeiro governo do Renato Casagrande, né, 2011, 2014. Tivemos também, há um plano da FINDES aí, que é basicamente, entre aspas, Espírito Santo 2035, um projeto de roteiros industriais e tecnológicos que o Estado deveria, ou deve, né, apostar, mas, tendo em vista que o terceiro ciclo de desenvolvimento ele não se manifestou segundo as expectativas, né? De certa maneira, nós ainda estamos vivendo aí uma espécie de puxadinho do segundo ciclo de desenvolvimento capixaba, que vem daquele momento que eu falei no slide anterior. Para a gente ter uma ideia como é que isso se rebate no território, né? Apenas 4 municípios da Grande Vitória, certo? Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica, com 2,5% da extensão territorial capixaba, esses municípios acumulam aproximadamente 54% da economia capixaba, do que é produzido de bens e serviços no Espírito Santo, e contemplam aí 44% da população, em apenas 2,5% da área terrestre, vamos dizer assim, capixaba, né? Então, assim, é isso que nós temos. Não é exclusivo, quando a gente olha no mundo, também você tem situações como no Japão, enfim, a Grande Buenos Aires, enfim, não é exclusivo nosso, né? Mas diz algo, quando a gente vai olhar outros indicadores, em relação a, vamos dizer assim, a estrutura produtiva que nós temos no Espírito Santo. Segundo o Instituto Jones, dos Santos Neves, apenas 14 municípios dos 78 municípios capixabas não dependem do setor primário da economia, tá? Ou seja, agropecuária, né? O agronegócio, tá certo? Apenas 14 municípios. Então, dá para a gente ter uma ideia aí, né? O Espírito Santo, sua base produtiva, seus indicadores sociais e suas possibilidades, né? Tendo em vista o que estava previsto ou prometido e não aconteceu. Eu me lembro que lá por volta de 2011, 2013, era muito comum que lideranças políticas dissessem, e diziam isso, né? Que o nosso futuro estava contratado. Não sei se Roberto lembra disso. Roberto era deputado, e, enfim, não vou falar nome, o pessoal não está aqui para se defender, mas era muito dito, né? O nosso futuro está contratado, porque você tem aqui os planos de desenvolvimento, você tem, né, todo aí as expectativas da instalação de plantas, fábricas, enfim, arranjos produtivos aí da cadeia de óleo e gás para chegar, não é? E tinham medo até que Vitória se tornasse caótica do ponto de vista de trânsito, né? Os preços dos imóveis iriam explodir. Eu lembro disso, né, a partir da construção da sede da Petrobras, ali na Reda Penha, que os preços dos imóveis iam explodir, porque ia lotar de gente aqui, né? E, assim, as coisas não chegaram nesse ponto, né? Nós temos um Estado que faz política de gestão fiscal nota A, segundo critérios aí do Ministério da Economia, né? Temos aí 1 bilhão por ano de renúncias fiscais, que são os incentivos, é um pouquinho mais de 1 bilhão. Né? É 1 bilhão. Né? Recentemente, o governo do Estado disponibilizou uma espécie de portal onde mostra incentivos
claro que, né, de maneira setorial, né, e empregos, investimentos. Eu olhei aquilo, gastei um tempo de um domingo estudando aquilo, e até tentei falar com gente do governo, não houve interesse da parte deles, porque o que eles mostraram de dados públicos não demonstra que os incentivos geram benefícios sociais e econômicos equivalentes ao custo que eles têm, vamos dizer assim, em termos fiscais. Isso não está mostrado lá. Os dados que estão lá disponíveis não nos dão capacidade de dizer que, olha, os incentivos se justificam, né? Tem essa região aqui, essa micro-região, tem tanto de incentivo, mas tem uma massa salarial gerada, direta e indireta, né? Mas direta, pelo menos. Né? Indireta seria ótimo, mas direta, pelo menos, mostrando que, olha, isso se paga. Esses dados não estão disponíveis para que se possa fazer uma avaliação simples como essa. Eu conversei várias pessoas, enfim, né? Acho que essa é a minha avaliação. Claro que alguém pode chegar lá, olhar e dizer: isso aqui é maravilhoso, não tem problema nenhum. Eu não acho. Né? Tentei conversar e não houve resposta. Eu vi que o Rafael levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Rafael? Pode falar. Ô, Rodrigo, primeiro quero registrar aqui minha admiração por ti. Tive a oportunidade de dar uma aprofundada em alguns conteúdos desde que o Roberto Carlos falou e estou aqui como ouvinte. Só queria comentar, primeiro, dar boa noite a todos também. Eu queria só comentar que, na verdade, existe um estudo que, se esse 1 bilhão fosse feito em transferência direta de remuneração para a população, a gente teria ainda um acréscimo na arrecadação. Então, assim, o programa hoje de benefício fiscal do governo, na verdade, não se sustenta. E o pior, né? A gente não consegue entender por que um governo não rompe com a implementação do outro, né? Não, assim, eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente não tem as informações, a gente não pode dizer nada de maneira conclusiva. Mas o governo do Estado tem algumas informações. E, na medida em que ele decida disponibilizar essas informações, a capacidade de qualquer um de nós de avaliar se aquela política é positiva ou não se torna melhor, maior. E isso, no meu entendimento, não é, ajudaria o próprio governo a melhorar a sua política. Então, acho que o passo dado pelo governo do Estado foi muito tímido na questão das renúncias fiscais, do ponto de vista de permitir com que pessoas interessadas possam avaliar essa política. Eu não estou dizendo que a política é ruim. Isso foi praticado no mundo inteiro, né? Inclusive em países desenvolvidos. Né? Tem experiências que vêm da década de 1930, lá do governo do Roosevelt, por exemplo, presidente Franklin Delano Roosevelt, o Tennessee Valley Authority, né? O famoso TVA. Enfim, na França também se fez para desconcentrar economicamente Paris, para promover Lyon, enfim. Ok, enfim. No Reino Unido também se utilizou, né, políticas de incentivo para desenvolver ou para desconcentrar regiões. Isso tudo bem, não é? Mas o fato é o seguinte: toda vez que se fala que os recursos são escassos por alguns lados, não é? E a gente não avalia o que está sendo gasto com outros lados, não é? Isso, no mínimo, é embaraçoso, né? Constrangedor. Né? Eu acho que essa aqui é a grande questão. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, recentemente, fez um pronunciamento lá que assim, até chocou, né? Porque o vice-presidente da Câmara não é um sujeito de esquerda, não é um sujeito, né, do campo progressista, que eu saiba, não é, e ele fez uma dura crítica em relação a 2 pesos, 2 medidas, né, no trato dos recursos públicos no Brasil. Ele criticou a gestão do Banco Central, gestão monetária, né, e também criticou toda vez que se tenta, vamos dizer assim, direcionar recursos para a educação, para a saúde, para melhorar o serviço, aí tem a lei de responsabilidade fiscal. É importante a lei de responsabilidade fiscal. É importante. Não estou dizendo que não é importante.
Claro que é importante, uma conquista, organizou as finanças e tudo, mas tem coisa que está ficando, tem coisa que está por fora, tem coisa que não entra, não é? O teto do gasto, a PEC, a Emenda Constitucional 95 de 2016, foi a primeira reforma feita no governo Michel Temer. Gasto com juros, né? Está fora, está fora. Né? Mas se fizesse, se colocasse dentro e amarrar a política monetária, mas amarrou a política fiscal, amarrou a melhoria dos serviços públicos. Muito pelo contrário, né? Se as coisas se mantêm segundo a lei do teto, né? Ou a emenda constitucional do teto dos gastos primários, o que vai acontecer com os serviços públicos é o que nós já estamos assistindo. É o que nós já estamos assistindo. Né? E aí tem que fazer uma série de outras reformas regressivas para tirar direito, para piorar condições de trabalho, né? Porque o gasto tem que caber em um teto. Onde é que tem isso no mundo? Em lugar nenhum. Lugar nenhum. É uma jabuticaba. Né? Essa é uma jabuticaba. Bom, gente, voltando ao Espírito Santo, o Espírito Santo precisa repensar suas políticas de desenvolvimento regional, claro. Né? O governo do Estado fez um exercício aí, através do Instituto João Santos Neves, teve apoio do IFES, apoio da UFES, eu não participei, né? Mas também eu escrevo os negócios e não dá para participar, tem que ser outras pessoas que participam. Né? E os diagnósticos são bons. Né? O problema é que de diagnóstico o Instituto Jones deve ter várias salas, né? Várias salas de diagnóstico, lá cheio de coisa maravilhosa. É isso, né? Uma coisa é o levantamento do diagnóstico e o que tem que fazer. Outra coisa é quando entra na política. O Roberto Carlos está aí, foi deputado, e sabe muito bem como é que funciona isso. Quer dizer, você tem interesses, né? Você tem recursos, os recursos são disputados, né? São disputados. E os governos, né, precisam aí equilibrar isso e escolher, né? Escolher o que fazer. Esse aqui é um gráfico aí que rodou pela rede. Tem de outras fontes também, eu tenho ele de outras fontes, mas eu fiz questão de pegar aqui da rede social do Flávio Dino, governador do Maranhão, né? E ele está mostrando que para esse ano aqui as expectativas econômicas para o Espírito Santo, para o desempenho econômico da chave, são muito ruins. Por que eu estou colocando isso? Houve recentemente aí uma festa, né, de que o Estado cresceu enormemente em 2021, e nós sabemos que é fruto, né, de tudo que aconteceu em 2020, que o Estado, né, caiu, a economia caiu, como caiu no Brasil e em outros países por conta da pandemia. Em 2021 houve uma reação, que não aconteceu só no Espírito Santo, né? Aconteceu em diversos outros estados e países do mundo. Quer dizer, a questão toda é o seguinte: esse crescimento em relação a uma base deprimida do ano anterior tem fôlego? Tem fôlego? E parece que não tem. Parece que não tem. E é claro que isso tudo acaba se refletindo aí nas condições ou nas rendas, né, no nível de emprego, desocupação, né? E expectativas aí da população. O pessoal fala muito das expectativas dos agentes econômicos, mas tem que olhar a população também. Né? Como é que a população está encarando esse momento? Hoje saiu um dado muito interessante, eu vou só para ilustrar um pouco isso aí, e é uma aposta que eu tinha feito com uma colega minha, muito inteligente ela, mas eu acho que eu entendo um pouco mais de política do que ela, né? Ela disse que o Bolsonaro era forte e que ele ia, obviamente, ganhar fôlego, né, eleitoral com esse Auxílio Brasil. Saiu uma pesquisa agora, recentemente, aí, esse domingo, e a notícia da revista Veja, né, então é insuspeita. E entre os beneficiários do Auxílio Brasil, a maioria vota Luiz Inácio Lula da Silva. Isso não me surpreendeu, isso não me surpreendeu. Não, o pessoal acha que, né, acha que o povo assim, está completamente alheio às coisas que estão acontecendo. Não sei,
Mas eu gosto de olhar esses preços de coisas populares. O botijão de gás, gente, nada mais de R$ 100. A cesta básica, R$ 400 não compra a cesta básica em nenhuma capital do Brasil, segundo o Diese. Então, assim, né, claro, tem direito ao auxílio, pega o auxílio, né? Mas isso não é uma mágica. E mais, os R$ 600 de auxílio emergencial aprovado pelo Congresso a contragosto do ministro da Economia, né, tiveram um efeito muito maior para a popularidade do presidente, né, e para a avaliação positiva do governo que esses 400 vão ter agora. Com a inflação de 2 dígitos, né, sendo trazida de 2021 para cá. E de 2020 também para 2021. Então, assim, não tem mágica, não tem mágica. Né? Pode ser que as pessoas optem por uma agenda tradicional, de valores, não sei o quê, mas a realidade objetiva das pessoas que precisam pagar suas contas, precisam viver, enfim, tem algum sonho. Tem algum sonho de melhorar, de fazer uma viagem, de trocar um carro, de fazer uma obra na sua casa, enfim, de fazer coisas que há pouco tempo atrás eram muito normais e que foram sendo perdidas, principalmente nos últimos 5, 6 anos. Né? Então, eu botei esse gráfico aqui só para dizer o seguinte: olha, teremos dificuldades pela frente, e já no curto prazo. Não podia deixar de mostrar isso aqui, né? Porque eu escrevo na Gazeta quinzenalmente, né? Cada 15 dias, hoje sai um artigo meu, e eu escrevo na Gazeta. E eu faço questão de mostrar assim, a fonte é a Gazeta. Né? A Gazeta tem seus posicionamentos, vocês conhecem, né? Mas permite que pessoas que pensem diferente escrevam lá e tudo. Né? Nós somos minoria, mas estamos lá, existentes. E a Gazeta trouxe essa matéria aqui, ó, dia 14 de março. E trouxe mais 2 matérias em cima dessa, mostrando o seguinte, gente, ó, nota A em gestão fiscal estadual. Crescemos 8,1% no ano passado, mas a pobreza cresceu no Espírito Santo. Ou seja, crescer somente não basta. Crescer por crescer, quem tem mais experiência que eu sabe disso, o Espírito Santo cresceu muito no passado, principalmente em decorrência do efeito do seu segundo ciclo de desenvolvimento, a implantação dos grandes projetos industriais. Não é? Mas manteve né, essas desigualdades sociais extremas ao longo do tempo. Né? E aí você fala, pô, mas a população, as pessoas já se acostumaram com isso. Não sei. As pessoas querem melhorar de vida. Né? A gente tem que ter essa visão de que se a gente adotar o discurso que prevalece, né, que tem prevalecido, de simplesmente, né, acomodar situações, nós ficaremos muito parecidos com as pessoas, ou com os grupos, ou com as ideias que nós confrontamos, combatemos. Né? Claro, moderação é importante, claro, reconhecer que o orçamento é uma peça, né, que passa pelo legislativo, que tem fiscalização, que tem as suas restrições financeiras e políticas, não é, Roberto? Reconhecer isso é importante, porque se não reconhecer isso, o governo acaba na metade, ou então acaba no colo. Né? Enfim, nós já tivemos experiências aqui no Espírito Santo, tá? E nós estamos vendo o que está acontecendo em âmbito nacional. Não é? O fortalecimento do Centrão. Gente, eu peço licença, peço vênia, né? Mas orçamento secreto, gente. Isso está saindo na imprensa, né? Sai na imprensa que tem um orçamento secreto, que diz respeito a uma RP9, que é uma sigla de uma emenda do relator, né? A ministra do Supremo, Rosa Weber, mandou expor, né? Expor o que é isso, quem está recebendo, como está recebendo. Né? Já é a segunda vez, porque já tinha dado um prazo, eles estão pedindo extensão do prazo. Ou seja,
Então, assim, isso não é normal, né? Isso não é normal. O Brasil se escandalizou, me desculpem aqui, né? Com o mensalão, porque não era nada do lado disso, gente, um orçamento secreto. Né? Então, assim, é isso. Né? E essas coisas, por que eu estou falando isso? Né? Eu falei em renúncia fiscal, a Patrícia me lembrou aqui que eu não falei, passei pela sonegação fiscal, não falei da sonegação fiscal aí, medida pelo pessoal do Sindifiscal, né, de 5 bilhões por ano no Espírito Santo. Ou seja, ok, o orçamento tem suas restrições financeiras e políticas, mas tem dinheiro fora do orçamento, ou tem dinheiro sendo mal gasto, inclusive no plano nacional. Né? Bom, esses aqui são os ciclos tradicionais, né? A cafeicultura, o segundo ciclo, a grande indústria, não é? Que veio como reação à crise dos cafezais na década de 1960. O Espírito Santo teve proporcionalmente a maior área afetada pela política de erradicação dos cafezais, e junto com isso, ali por volta de 1967, 68, vejam bem, não é? Eu citei lá o professor da, da UFES, o Weber, e isso está dentro de um quadro de autoritarismo, ditadura no Brasil. Né? Quer dizer, a própria mudança do ciclo capixaba se dá em cima de um projeto autoritário, de um projeto excludente. Não é? Claro que, se tivesse ficado na agricultura, a situação do Estado hoje era devastadora. Né? E sabemos também que muitas pessoas valiosas contribuíram naquele momento para que o Estado, vamos dizer assim, avançasse. Mas eu volto ao professor Arlindo Vilasque, que participou daquele momento, né? De grupos de trabalho, pelo Instituto Júnior, mas foi uma modernização conservadora. Mais uma modernização conservadora, na linha da tradição brasileira. Tá, gente? O terceiro ciclo era aquilo que se esperava que acontecesse, né, a partir do pré-sal, da descoberta do pré-sal, o Espírito Santo, como um estado confrontado aí com as reservas ou bacias, né, de petróleo, é o segundo estado produtor, enfim, daria um salto de possibilidades a partir da instalação de empresas, fábricas, enfim, estaleiro Jurões, né, para atender uma série de demandas da indústria, do petróleo. Enfim, e seus derivados. Né? Havia uma previsão de uma fábrica de fertilizante em Linhares. Essa previsão foi retomada recentemente pelo governo Bolsonaro no Plano Nacional de Fertilizante, que foi lançado no dia 11 de março, recentemente. Eu fiz questão de dar uma lida lá e achei a fábrica de fertilizante em Linhares. Quer dizer, eles recuperaram alguns projetos de antes, né, do impeachment da Dilma, só que eles acreditam, aí tem um viés ideológico forte, né, da linha econômica de Paulo Guedes e companhia, de que o capital privado dá conta disso. Ele vai dar conta. Bom, não deu no passado. Não deu no passado, segundo muito bem descreveu a professora Maria da Conceição Tavares, o capital privado nacional foi a perna fraca do tripé nacional desenvolvimentista, né? Estado e capital privado estrangeiro. Né? Então, assim, não deu e dificilmente dará. Estamos vendo aí. Né? O Estado brasileiro recuou em investimentos públicos e o setor privado, que reclamava que o Estado, né, gastava demais, se gastasse menos ele entrava, ele não entrou. Ah, mas o contexto é ruim, é recessivo, tem incerteza, o governo... A vida é incerta, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, depois da manhã. A gente acha que sabe, a gente tem uma visão de que se as coisas se mantiverem mais ou menos como hoje, ontem e na semana passada, a gente sabe, a gente tem ideia do que vai acontecer. Não é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só pegar aqui. Brasil,
a parte de Gini, que mede desigualdade. Eu dei um salto ali, porque eu tô coisa que eu já estou falando, para não ficar repetitivo, e se alguém quiser também falar no meio da minha fala, pode ficar à vontade, tá? Pode abrir o microfone, pode falar. Eu não consigo, Rodrigo, Rodrigo, é melhor no final. É melhor no final, bem. que aí a gente sistematiza melhor. Tá bom, então aí eu acelero um pouco mais. Aqui é um indicador Gini, que mede concentração de renda. Segundo a ONU, acima de 0,4, a concentração de renda é extrema, obviamente em desfavor da maioria da população. Não é? Temos aqui o indicador, o índice de Palma, que mede a diferença da massa de renda dos 10% mais ricos para os 40% mais pobres. Acima de 3, as desigualdades sociais são extremas. A gente olhar o Espírito Santo aqui, né, a gente vê que está acima de 3. Tá, isso aqui são dados do IBGE, né? E para o 2020, mostrando, inclusive, o efeito, né, dos programas sociais, como eles fazem reduzir desigualdade. Mas é uma redução muito, muito pequena. Muito pequena. Por que é muito pequena? Porque a tributação no Brasil é regressiva. Quanto mais rico você é, menos proporcionalmente você paga tributos no nosso Brasil. Né? Então, é um problema histórico. Não começou no governo Bolsonaro, não começou no governo do Temer, da Dilma, não começou com Lula. Né? Estou querendo dizer o seguinte, a reforma tributária, que era uma das vitrines aí das reformas, travou no Congresso. Por que travou no Congresso? Por que travou? Porque ela não pode ganhar maior progressividade? Taxar ou tributar progressivamente mais quem ganha mais? Não pode, não é aceitável. Né? Não era esse o combinado do impeachment. Né? Isso não estava, não. Isso não pode. Né? Só que aumentar a regressividade, aumentar a carga, né, para baixo, também está complicado. Ainda que se tenha feito isso com reforma previdenciária. Quando se aumenta a alíquota de contribuição, não é, para baixo, obviamente você está, né, tirando renda de circulação, consumo, demanda, né, e é uma forma de também dar regressividade tributária num país que isso é histórico, não tem nada novo. Tá? Deixa eu ver aqui. Taxa de desocupação, 2 dígitos, tá, gente? Nós estamos aí com desemprego de 2 dígitos. O pessoal fala que está tranquilo aqui no Espírito Santo, né, que está melhor que no Brasil como um todo, pode estar, mas quando a gente olha a taxa agregada de subutilização da força de trabalho, ou seja, além dos desempregados, os desalentados, que nem procuram, né, e as pessoas que estão trabalhando menos de 40 horas e que gostariam de trabalhar 40 horas, a gente vê que esse patamar de subutilização da força de trabalho chega à casa dos 20% entre nós aqui. É muito alto. 20% é muito alto. Aí você fala, poxa, Rodrigo, mas nesse indicador aqui não está contemplado o pessoal da informalidade. Não, ainda tem isso, né, gente? Então, o mercado de trabalho brasileiro, e a gente pode falar do capixaba também, que acompanha, né, em menor ou maior intensidade, para o bem e para o mal, o mercado de trabalho brasileiro foi devastado nos últimos 5 anos, principalmente por conta, né, da reforma trabalhista. A reforma trabalhista prometeu e não entregou empregos e renda, né, e nem prosperidade. Eu me lembro muito bem, só não posso deixar de falar isso, que no governo da presidente Dilma, primeiro governo dela, quando o Brasil crescia 2 alguma coisa, 3%, as pessoas falavam em PIBinho. O PIBinho, né? Quer dizer, com o Temer nunca chegou a 2% de crescimento. E o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, tirando, obviamente, o ano passado, que vem de uma base deprimida de 2020, também não tem nada próximo ao que estava acontecendo antes. Não estou querendo dizer que estava tudo certo antes. Não, se tivesse tudo certo, não tinha acontecido o que aconteceu. Não estou querendo dizer isso, mas estou querendo dizer que as opções políticas do gasto público, para onde vai o gasto,
afetam a vida de todos nós. Afeta, inclusive, o desempenho da economia. Como o Rafael falou aqui, né, que se pegasse esse volume de renúncias fiscais e fizesse uma transferência de renda, que o efeito seria muito expressivo. Eu também acredito nisso. Porque aí é dinheiro na economia, é dinheiro na mercearia, no supermercado, na feira. Também acho. Mas aí, enfim, mas eu gostaria de avaliar melhor a política de renúncias fiscais. E com os dados que estão disponíveis nesse painel, portal lá, eu não consegui fazer. Tá? E conversei com muitas pessoas também que viram dificuldade em fazer isso. Bom. Rodrigo, ainda teve a perda de massa salarial, né? Dos que continuaram empregados. Sim, no Serviço Público Federal, o Serviço Público Federal, se eu tivesse. Eu falei que eu topava usar farda, não tem problema nenhum. Se eu usar farda, não tinha perdido para a inflação nesses últimos anos, não, mas perdi. Todo mundo perdeu. A única coisa que eles não conseguiram tirar da gente foram as progressões funcionais. O resto, aumentaram a nossa alíquota de contribuição, né, previdenciária, enfim, tudo que podia. 5 anos sem reajuste. Não é aumento, não, é reajuste. Né? E é óbvio que o pessoal no setor privado é menos protegido ainda, óbvio, sem dúvida, né? Que é o que Priscila está falando aí. Só para mostrar aqui o crescimento da inflação a partir de meados de 2020, aqui do Diese, falando sobre o preço da cesta básica, gente. Eu vou ler aqui, né? Deixa eu ver aqui. Mas o Espírito Santo, aqui em janeiro, ficou entre as 4 cestas... Vitória, né? Foi a 4ª cesta básica mais cara do Brasil, das capitais, 17 capitais. Em fevereiro foi a 5ª. Mas aqui em janeiro, deixa eu só ver aqui com mais calma. Em janeiro, Vitória... Aqui, ó. A cesta básica em Vitória custou 60% do salário mínimo líquido. Né? 60% do salário mínimo líquido. Aí alguém pode dizer, não, mas não é todo mundo que vive com salário mínimo. Tem gente que ganha 2 salários. Né? Tanto é que tem aquelas medidas de o que é classe média no Brasil, né? De 2 a 5 salários mínimos, né? De renda familiar. Então, é para a gente ver aí que a situação, além da questão dinâmica de mercado de trabalho, a inflação também está sendo cruel, né? Junto com a pandemia que não terminou. E aí, voltando um pouco, não sei se vocês ainda se recordam daquele gráfico que eu peguei lá do Flávio Dino, mostrando as expectativas para esse ano. Mas não são alentadoras. Num ano eleitoral. Aí você fala, poxa, mas e aí? Não. Por que isso está acontecendo? As apostas que foram feitas nos últimos 5 anos nos trouxeram a ter isso. Mas teve uma guerra na Europa, teve a pandemia. Sim, mas as nossas reservas estratégicas foram dizimadas. Os estoques reguladores de alimentos, política de estoques reguladores que havia no governo Lula, Dilma, com Temer, isso foi para o brejo. E aí o preço dos alimentos é isso aqui, ó, né? É esse escândalo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estou dando alguns de guerra. Boa noite. Outra coisa importante falar, PPI, paridade de preço de importação, petróleo. Não é? Mas tem uma confusão na Europa, tem invasão da Ucrânia pela Rússia. Sim, tem. Mas nós não temos defesas. Nós abrimos mãos de defesa, de reservas estratégicas, né? Para nós nos protegermos. Isso é uma coisa que nós temos que ter em mente para esse ano. Deixa eu só ver mais alguma coisa aqui. Aqui está falando da inflação, falando que é um conflito distributivo. Só para a gente olhar aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui, né? Aqui, gente, azul Brasil, grande vitória em laranja, né? Variação percentual da inflação medida pelo IPCA em relação aos últimos quatro trimestres. Né? Então, você vê que em Vitória, na Grande Vitória, a inflação superou o que aconteceu na média do Brasil, pelo menos até setembro de 2021.
Por que isso é importante? Né? Porque é um ano eleitoral, a gente tem que falar para as pessoas que estão afetadas por isso. Vamos ter que falar para as pessoas que estão afetadas por isso. O que aconteceu? O que está acontecendo? Se nós seguirmos por esse roteiro, por essas, vamos dizer assim, por essas vias, o que nós teremos daqui a 2 ou 4 anos? Né? Porque se a gente olhar de 2016, 2017 para cá, vou voltar aqui, né? Eu não consigo resistir. Né? Se a gente olhar o que aconteceu, né? Até a imprensa tradicional está dizendo, olha, houve um crescimento da pobreza no Espírito Santo. Mas não foi só no Espírito Santo, a matéria fala no Brasil como um todo. Né? Ah, mas teve pandemia? Teve no mundo inteiro. Ah, tem a guerra na Ucrânia? Tem, mas tem para o mundo inteiro. E daí? Né? E daí? Qual o resultado das políticas que foram executadas entre 2016 e 2017 para cá? Isso nos fortaleceu como país, como sociedade, ou nos fragilizou? No Espírito Santo, não é? Nota A em gestão fiscal, reconhecido pelo Ministério da Economia. Não é? Está valendo agora aqui um relatório aqui da Secretaria de Fazenda. Em todas as linhas que eles comparam, receitas e gastos, eles botam do lado nota A. Tá, mas nós temos essa realidade social aqui. Não dá para fazer um café da manhã, ir lá nas federações aí, os sindicatos patronais, e todo mundo ficar soltando fogos. A gente não vive isolado. Né? A gente vive numa sociedade, a gente anda na rua, a gente vê aqui o aumento da pobreza, o trabalhador com dificuldade de pagar suas contas, de ver luz no fim do túnel, de olhar para frente, para onde a gente vai? O que vai ser desse país daqui a 5 anos? Quais projetos? O Estado tem projeto? Quais? Ah, nós temos um projeto. Nosso futuro está contratado. Diziam isso no passado recente. Não está. Nós tivemos, em 2015, que lidar com uma crise política nacional, tinha uma recessão também, econômica. Né? Tivemos que lidar no Espírito Santo com uma crise hídrica, com as consequências do desastre ambiental lá de Mariana e o fechamento da Samarco, né? E aí, mais adiante, quando muda a crise da polícia, da PM, né? Complexa, mas, obviamente, alguns elementos ali a gente consegue entender, né? Como problemas de alocação de recursos. Não estou falando salário, não estou falando de combustível em viatura, de colete, de armamento. Estou dando razão também, não. Mas estou falando que tinha alguns elementos ali que são básicos. Né? E depois a questão da pandemia, que entrou aí com o último governo agora. E a guerra lá da Ucrânia e tudo. Então, quer dizer, o Espírito Santo tem enfrentado isso. Tem mantido a rédea firme na gestão fiscal. Nota A, volto a dizer, segundo o Ministério da Economia. No entanto, você tem um reflexo na sociedade de empobrecimento, em todos os sentidos, econômico, né, e de horizontes, de perspectivas, não é isso? E a questão é a seguinte, qual é o projeto? Porque, mal ou bem, os planos Espírito Santo 2025, 2030, indicavam um horizonte de perspectivas. E hoje? Não é? E hoje? Bom, a grande perspectiva hoje é a mudança do governo federal e a retomada possível de projetos da Petrobras no território capixaba. Por que eu tenho insistido muito nisso? Porque o Marcelo Freixo, que é candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, que é do PSB, mesmo partido do governador capixaba, mudou, né? Migrou, era do PSOL, migrou para o PSB, ele tem insistido muito nisso. O Rio é o primeiro produtor de petróleo do Brasil e a maior parte das contratações da Petrobras não se dá no território fluminense. Eu quero conteúdo local. Eu quero fábrica, eu quero instalações, eu tenho que ter. Porque essa é uma riqueza finita, claro que pode durar muitos anos, né? Mas o fato é que ela vai propiciar emprego,
renda e aumento de receitas públicas. Se parte maior dos seus gastos se der no território fiscal, no caso lá, fluminense. Né? Mas nós, guardadas todas as devidas proporções, podemos olhar da mesma forma, não é, Priscila? Para a questão aí da Petrobras, por exemplo, como um agente importante de retomada de desenvolvimento, de rumo no Espírito Santo. Aí é claro que tem várias outras iniciativas aí, de pensar em economia criativa, startup, ter que melhorar investimento de infraestrutura aqui ou ali. Pode-se pensar em um monte de coisa, mas a curtíssimo prazo, quem tem capacidade de tirar o Estado do Espírito Santo desse relativo marasmo, né, é a Petrobras, retomando projetos que já estavam previstos anteriormente. Claro que não todos na íntegra, isso demora, mas o efeito de estar acontecendo, ele vai modificando a realidade. Né? E outras coisas costumam vir encadeadas com investimentos tão grandes como os que a Petrobras tem capacidade técnica de fazer. Tá certo? Enfim, basicamente era isso que eu queria colocar aqui, não é? É a necessidade de a gente fazer a crítica. A gente tem que mostrar, olha, a pobreza cresceu no Brasil, a pobreza cresceu no Espírito Santo, dizer que nós estamos no rumo certo, isso não corresponde à realidade. Quando a gente anda na rua, a gente vê pobreza na rua, mas a gente também vê pobreza nas estatísticas oficiais. Né? A gente vê a pobreza, e quando a imprensa começa a dar esse tipo de informação de maneira mais organizada, é porque isso realmente chegou num patamar que precisa ser enfrentado. Não dá para fugir. Perfeito, Rodrigo. Obrigado. Boa apresentação. Então, vamos abrir agora um pouquinho para questionamento. E depois eu vou fazer também uma pergunta para você, mas primeiro eu vou obedecendo aqui a ordem de inscrição. O Kleber pediu a palavra. Kleber, você pediu a palavra? Levantou a mão? Boa noite, Sim. boa noite. Mas, Kleber, só um pouquinho, agradecer aí a presença do Caetano, ele entrou, como estava na fala do Rodrigo. Boa noite, Caetano, tudo bem, querido? Eu apanhei muito, mas consegui entrar. Isso, e corrigir também, eu chamei o nosso querido companheiro Zé Pedro de João Pedro. João Pedro é meu filho, Zé Pedro é nosso companheiro que está aí participando de todos os nossos debates aqui. Kleber, qual a palavra? Ok, todos me ouvem. Rodrigo, parabéns pela apresentação. Se você até tiver apresentação para disponibilizar, os números são muito interessantes. E a minha pergunta vai na linha daquele primeiro slide que você fala da questão tanto do incentivo fiscal quanto da sonegação, né? Eu hoje trabalho na área comercial de uma indústria e eu estou muito, muito presente com esse contato, principalmente da sonegação e de alguns incentivos, e verifico o quanto é difícil entender por que determinadas indústrias ainda recebem incentivos no Estado e no Brasil, de uma forma geral. Tem um estudo do IPEA, que acho que foi até o Rodrigo que falou, centavos para cada real investido no Bolsa Família, que é uma injeção direta, e gerou R$ 2,4 no consumo local, né? No botequinho, na padaria, no cara ali que consome
nome que vende para o microempreendedor individual e tudo mais. E aí eu pergunto, por que a investindo, e aí a política, porque nós desenvolvemos cada vez mais políticas de prevenção à pobreza, porque eu faço uma crítica ao seu som está muito ruim. Ô Kleber, tá me ouvindo? Ô Kleber, você está me ouvindo? Alô? O seu som está Alô? muito ruim. Ele está travando. Alô? Oi, você está me ouvindo? Alô? Kleber? Ô Kleber, você está me ouvindo? Oi. Você está me ouvindo? Oi. Ô Kleber, o seu som está muito ruim. Ele está travando, ele está picotando. Faz a pergunta para ver se o Rodrigo consegue entender, porque não deu, pelo menos para mim, não deu para entender a sua fala, que seu som está muito ruim, está picotando e travando. Rodrigo, o Kleber deve voltar. Eu vou aproveitar na fala dele e fazer uma pergunta para você tentar nos ajudar. O primeiro ciclo nosso de desenvolvimento, o ciclo cafeeiro, aí nós temos uma questãozinha. O café, eu estudei no Maria Ortiz, então, e morei em Paú, então eu atravessava a lancha e vi durante muito tempo da minha vida a exportação de minério direto ali em Paú. O Cardamp ficava ali no Atalaia, ou seja, o Cardamp, para quem sabe, é onde você vira como é que se chama? Do trem, gente. Vagão. Vagão. É isso aí. O Cardamp era onde virava o vagão de trem e ele ia na correia para os navios, direto, in natura. E a gente via também nas docas ali do centro de Vitória, ali do Porto de Vitória, o café também indo com grão cru, praticamente. Aí a minha pergunta, em relação a esse primeiro ciclo de desenvolvimento, sobretudo o café que ainda continua sendo importante na nossa economia, que anda o estado de norte a sul, de leste para oeste, esbarra com plantação de café. Por que nós não nos consolidamos como um exportador também de café beneficiado? Agora começa a surgir, né, nas montanhas capixabas, sobretudo no entorno lá de Venda Nova, né, café mais beneficiado, inclusive com alto valor agregado, como café Jacu. Eu lembro que em frente à escola técnica tinha a fábrica de café do Café Glória, hoje não existe mais, e agora, só agora, Linhares está para receber uma fábrica de café solúvel, que é realmente o que gera e agrega valor no produto. O que aconteceu para o Espírito Santo não pegar essa sua vocação natural, né, de produção de o segundo maior produtor de café e, ao mesmo tempo, não agregar valor a esse elemento fundamental da nossa economia? Olha, essa é uma excelente pergunta. Eu conversei com um colega que está trabalhando na Secretaria de Agricultura. E eu passei exatamente, mostrei para ele, né, que a saca do café, o peso dela, equivalia a tantas cápsulas de café, esse café expresso, né? Peguei e mostrei. Eu falei, por que o Estado, que é um produtor de café relevante, e por que ele não incentiva, ele não estimula cooperativas, enfim, né? Por que ele não faz? E isso entrou muito bem lá na Secretaria de Agricultura, desse governo agora, do Renato. E eu acho que é uma tendência. Agora, eu quero fazer um paralelo com rocha ornamental, do café com rocha ornamental, que, segundo as informações públicas, né, publicadas na imprensa capixaba, são dois setores que estão nesses 5 bilhões de sonegação fiscal no Espírito Santo. Eles constam aí, né? Não são todos os produtores, óbvio, tudo, mas as informações publicadas na imprensa mostram o café e rochas ornamentais. Rochas ornamentais também, você tem toda
uma indústria de equipamentos e ferramentas que são necessárias para, enfim, desde de fazer extração até os beneficiamentos. E quem domina essa tecnologia, no caso das roças ornamentais, são os italianos, acho que alemães também, mas por conta do vínculo capixaba com a Itália, né, enfim, né, a imigração, aquele negócio todo, então se estabeleceu relações ali que se compra, né, determinados recursos de produção da Itália e se corta pedra aqui. Quer dizer, de certa maneira, isso é um vazamento, né, de cadeia produtiva que nós temos no Espírito Santo, tanto nas roças ornamentais como no café. Só que no café é mais fácil resolver, porque essa é uma tecnologia maturada, isso não é sofisticado. E isso agrega muito valor ao café, não é? Agrega muito. É espantoso que tenhamos passado tanto tempo na redemocratização e que isso não tenha sido uma política, né? Até conservadora, tá? Não é de esquerda, né? Do campo progressista, não. Conservadora. Isso agrega valor, adiciona valor, enriquece a região, enriquece quem controla o processo de agregar valor. Não é? E aí nós temos exemplos no Brasil. A Três Corações começou a fazer isso, não é, Roberto? E o Espírito Santo pode fazer isso. Eu escrevi um artigo na Gazeta uma vez, falando sobre desenvolvimento no interior. E falando do café, falando que, olha, a Colômbia criou uma marca, Juan Valdez, explicando, você tem que criar uma marca, e essa marca tem que mobilizar os produtores e tudo, do ponto de vista de qualidade. E quando tem qualidade reconhecida internacionalmente, o preço é de outro patamar. Não é só a questão de encapsular, mas tem também a questão da qualidade do que é produzido. E nós já temos, como você mesmo citou, no Espírito Santo, claro que em pequena escala, mas isso é fruto também de atuação. Aí eu não posso deixar de falar da rede do IFES. Tem relação no interior de pesquisadores, professores, com o que acontece na produção agrícola, vamos chamar de agrícola, no interior. E o café é um caso. Então, o caminho é esse. A gente não tem que fazer nada que a gente já não esteja fazendo. A questão é fazer agregando valor e distribuindo renda, porque esse tipo de iniciativa, vamos dizer assim, representa uma espécie de encadeamento para frente. Você tem o cultivo, né? E você tem o quê? O encadeamento para frente, que é a agregação de valor. E, em cima disso, surge o quê? Uma comercialização diferente, surge marketing, surge uma série de atividades, não é, remuneradas, formais, postos formais. Você imagina o que isso não possibilitaria de salto de qualidade de vida no interior? A gente citou aqui, por exemplo, só o café, mas você tem iniciativas também de pecuária, Boi Verde, né? É um projeto antigo da financiadora de estudos e projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia, Boi Verde, tecnologia para você produzir gado, né? Mas vamos dizer assim, criar o gado de maneira que você se consiga lá fora fazer uma rastreabilidade, mostrando que aquele gado foi criado dentro de determinados padrões de qualidade, de excelência. Isso tem outro valor. Não é? Rodrigo? Oi. Perfeito. O Kleber voltou? O Rafael queria falar. Voltei. Sim, não, aqui, sim. Eu tô Tá com todo mundo aqui na linha de inscrição. Então, o Kleber, conclua a sua pergunta para o Rodrigo. Depois tem Rafael. Na fala do Rafael, encerra-se a inscrição. Depois do Rafael tem a nossa Priscila e depois o Enéas. Tá, você mais breve, então. Bom, voltando aqui à questão da relação que o IPEA faz entre cada real gasto e o retorno que isso dá, tanto para a economia quanto para o desenvolvimento das localidades, né? Principalmente nas periferias. Eu tenho aqui um livro do Philip Kotler, que é de 94, que ele cita aqui 4 abordagens para o desenvolvimento de um determinado local. Ele fala de desenvolvimento comunitário, design urbano, planejamento urbano, desenvolvimento econômico, planejamento estratégico de marketing, que é você vender a sua localidade no sentido de atrair novas empresas.
Por que sempre os planejamentos... E aí eu estendo também para o Roberto, que acho que é uma questão política também. Por que a maioria dos planejadores, né, das pessoas voltadas ao planejamento do desenvolvimento das localidades, dos estados, sempre dão ênfase apenas na questão econômica, e eu estou usando a questão do incentivo fiscal como exemplo, em detrimento do resto das variáveis que são necessárias para o desenvolvimento de um país, de uma cidade, Por que sempre é a questão só e exclusiva econômica? Você citou muito bem aí a questão da nova cadeia produtiva do petróleo, e eu também participei disso aí, desse movimento de expectativa. Assim, qual foi a grande indústria que veio para o Espírito Santo? Qual foi esse boom de emprego que gerou no Espírito Santo? Isso é só uma questão política ou também é uma questão de que o pensamento nosso, dos engenheiros, das pessoas responsáveis para pensar planejamento no Brasil, são voltados, só tem esse viés único e exclusivamente econômico? Olha só, tem uma piada, diz que o político, quando ele ganha a eleição, ele assume, a primeira coisa que ele pensa é na próxima eleição, né? Então, assim, no Espírito Santo, não somente hoje, mas já há algum tempo, você tem algo em torno de 44%, às vezes mais ou menos, dependendo das necessidades do momento, se contrata mais ou menos, pessoal permanente, provisório, pessoal temporário, né? No quadro geral de servidores ativos, né? Então, é muito alto. Eu gosto muito de citar o programa de metas do Juscelino Kubitschek, que só foi possível porque havia uma administração indireta muito boa, formada principalmente a partir do governo Vargas, né? De Vargas, da chamada Era Vargas, né? Então, assim, eu acho que tem isso, entendeu? As coisas acabam sendo feitas, entre aspas, né, mal feitas, ou não na medida do necessário, primeiro que se tem muita pressa de mostrar o resultado, porque o resultado vai mostrar que fez, né, que aconteceu, e depois os melhores efeitos desejados, né, o estado da técnica, que avalia se vale a pena fazer determinadas apostas com o gasto público, que é o caso de uma renúncia fiscal. Isso tem que ser discutido, tá? Eu tenho falado muito que, usando a literatura, né, da área, falando sobre barganha fiscal. Isso está acontecendo muito. Quer dizer, as empresas já vão se localizar numa determinada região, determinado estado. E aí elas usam a barganha fiscal porque isso é bom. Você, né, não tiver que recolher um volume de recursos tributários, é bom. Quer dizer, ela já tomou uma decisão de se localizar numa região, né? Então, ela usa a barganha fiscal para buscar facilidades, né? Assim como terrenos também, de prefeituras e tudo. Não significa que não existam casos exitosos de prefeituras que fizeram boas políticas de atração, não sei o quê. Mas ninguém vai para um lugar só porque a prefeitura dá um terreno. Ninguém vai para um estado, para uma unidade federativa, porque o governador dá uma renúncia fiscal em cima do ICMS. Não vai só por isso, vai porque faz sentido econômico aquela localização. Mas localizaria com ou sem a renúncia fiscal? Essa é uma questão. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, né, fora do Espírito Santo, mas que, de certa maneira, naquele momento, mas assim, mais escuro da Assembleia Legislativa, se cogitou trazer a Ford, que não conseguiu se instalar no Rio Grande do Sul, para o Espírito Santo, e acabou na Bahia. Você lembra disso, Roberto? Sim, sim. Chegou a ser discutido na época de grátis. Né? Não, vamos trazer a Ford para o Espírito Santo. Vai ser uma revolução, imagina, trazer uma fábrica, ver uma cadeia de fornecedores, né? A ideia é que eles dessem os incentivos pela Assembleia, né? Não veio, né? A CM ganhou a queda de braço. Não dá, né? Não dá, né? O pessoal lá estava em Brasília, outro patamar, o filho, né?
Ô, Rodrigo, se me permite só uma parte, então até Eu para só estou colocar querendo dizer o Roberto. seguinte, estou querendo dizer o seguinte, a Ford está na Bahia ainda? Nem está no Brasil mais. Certo. Entendeu? Então, só para colocar o Roberto, que acho que é interessante isso, porque pegando o exemplo lá do Bolsa Família, do estudo do IPEA, de que cada R$1 retorna para a sociedade. Por que então, e aí, Roberto, talvez você que esteve lá dentro, né, clarear um pouco essa ideia para a gente. Por que não investir essa renúncia no turismo, por exemplo, que é injetar na veia ao invés de trazer 600 engenheiros que vão ficar aqui, sei lá, 1 ano ou 2, daqui um pouco vão embora? É uma dificuldade, porque assim, a geração de emprego em outras áreas e de renda, e de condições que o cara chama aqui de desenvolvimento comunitário, não existe só uma indústria. A gente vive até hoje de Vale e CSP. Cara. A gente teve. Esse aí foi construído basicamente, se eu não me engano, nós temos duas grandes políticas fiscais de renúncia fiscal de atração. Primeiro foi o Fundap, não é isso? Década de 60, Fundap? 70, Fundap. Isso, que foi desmontado, inclusive, no período que eu era deputado, que a gente teve que ir várias vezes a Brasília, quando eles basicamente... 2013. Exatamente. E a outra foi essa... aí foi Paulo, né? Esse período mais recente de incentivos fiscais, sobretudo para o setor supermercadista, se eu não me engano. Atacadista, né? Atacadista. Complexo. E agora nós temos um outro... Isso, e agora a gente tem isso também. E agora nós temos um outro fator, assim, que está impactando muito e que está hipertrofiando o município lá no norte, que é Linhares. Por quê? Porque nós temos hoje uma parte do Espírito Santo está vinculado à Sudene, né, que traz alguns incentivos, sobretudo financiamento a juros mais baixos do Banco Nordeste. Isso aí. Exatamente. Então, isso tudo vai repercutir no que o Rodrigo vinha falando, né, no nosso desenvolvimento. Esse desenvolvimento, quando você hipertrofia um local, nós já sabemos como é que dá nisso. Hoje, a Grande Vitória foi inclusive, objeto do início da fala do Rodrigo, né, 2% do território, que basicamente compõe mais de 40% da população e mais de 50% da produção da riqueza do Estado. Então, isso não é bom. O bom é que você, em vez de concentrar, você espraia o desenvolvimento. Mas é como o Rodrigo falou, o capital, ele não se movimenta muito em função da boa vontade, ele se movimenta em função das vantagens comparativas. Ora, por que as empresas foram para a China e não foram para a Rússia depois que acabou a União Soviética? Porque tinha vários fatores que contribuíram para a China ser e continuar sendo atrativas. Mão de obra barata, qualificada, sem cavalo de pau na legislação, que a gente chama de segurança jurídica, e por aí vai. Então, hoje, a maior parte das empresas, grande parte dos componentes eletrônicos que a gente tem em mãos, é produzido na China, e vai continuar nos próximos anos. Então, não é, evidentemente, só boa vontade de um prefeito ou de um governador, mas, evidentemente, que o Espírito Santo ele tem todas as condições de atração de investimento, como está tendo. Eu gosto mais quando o Rodrigo trabalha essa questão desse terceiro ciclo, né, que eu acho que é aí que a gente precisa entender o seguinte: o que aconteceu? Né? E nesse terceiro ciclo, por que nós nos consolidamos? Mas também não foi só nós. Né? O Rio de Janeiro também não. E aí entra um elemento que eu acho entra um elemento que eu acho muito importante, Rodrigo, que às vezes nós, do campo progressista, democrático e de esquerda, às vezes a gente acaba perdendo um pouquinho essa dimensão. Qual a dimensão? É o equilíbrio entre equilíbrio fiscal e equilíbrio social. Ou seja, é olhar para a lente do orçamento, para não deixar que esse orçamento se estoure e, ao mesmo tempo, olhar para a educação básica, olhar para as pessoas em situação de rua, para a habitação. Porque uma coisa não anda sem a outra. É só buscar um exemplo lá no passado. Em 94, quando veio o plano real,
o nosso governo, o governo do então governador Vitor Boas, orientado pelos economistas, sobretudo da Unicamp, eles não acreditaram na estabilização da moeda. Sim. E foi dado um aumento de 25% para os servidores, que terminou o mandato deles sem conseguir pagar. Né? E isso também, mais recentemente, nós vimos no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e no estado de Minas Gerais, governado por um companheiro nosso, Fernando Pimentel. Então, eu sou daqueles que acham que o desenvolvimento social e o avanço e o investimento social, ele também tem que ser acompanhado pelo equilíbrio fiscal, sob pena de as políticas públicas não caber dentro do orçamento. E isso não é uma visão de uma pessoa fiscalista, não. É uma visão de uma pessoa realista, e nós fizemos isso com o governo Lula, né? Que nunca frequentou uma universidade de economia, mas que quando saiu deixou uma reserva internacional. Aí a gente pode dizer, Rodrigo, que ele contratou o futuro. Deixou uma reserva. Não, igual a Argentina, só estava igual a Argentina hoje. Pagou o FMI e ainda virou credor, né, no BRICS. Então, assim, eu penso assim, finalizando, Kleber, eu penso que o Espírito Santo ele tem todas as condições de ser um Estado nota A em outras áreas. Hoje nós somos nota A apenas na área fiscal. Mas nós temos condições de ser nota A na redução da desigualdade e por aí vai. Deixa eu passar rapidinho, porque senão eu vou me atropelar aqui nas inscrições. Priscila, Rafael e Enéas. E aí, na fala da Priscila, a gente encerra as inscrições. Boa noite, obrigada aí pelo convite para participar. Eu gostei muito da apresentação do Rodrigo, como sempre. E primeiro, antes de fazer minha pergunta, eu preciso fazer uma correção. A gente exporta pra caramba café solúvel pela Real Café ali em Viana. Inclusive, parece que em 2021 cresceu pra caramba o montante. Diminuiu a exportação do grão mesmo, mas a do solúvel aumentou. Parece que o mercado de café solúvel está bem potente. Boa informação. Interessante Boa que informação, eu conheci o senhor, que eu esqueci o nome dele, que foi quem trouxe o café Conilon para o Espírito Santo, junto com o empresário da Real Café, que fez o café Conilon expandir no norte, porque eles fizeram um contrato de garantia, tipo, o dono da empresa de produção de café solúvel falou, olha, se você plantar, eu compro tudo de você. E aí foi assim que começou a produção do café Conilon lá em São Gabriel da Palha. E aí, por que eu estou falando isso? Porque São Gabriel tem a agroindústria do MPA, que acho que é um modelo que a gente poderia expandir para o nosso estado, né? E aí o papo pode render muito, mas o que eu queria perguntar é sobre a dívida pública. No caso do Espírito Santo, Rodrigo, tem alguma informação também para compor esses indicadores aí? Você está falando do Estado, do Espírito Santo? Porque a ONG, a Auditoria da Dívida, faz o acompanhamento do federal, né? Aí é federal, que é os dados federal. Aqui no Estado eles têm... Eu estava até olhando isso antes de entrar aqui, Priscila. Se você quiser, entra depois. Vou te passar o link aqui, ó. Tá? Da Secretaria do Tesouro Estadual. Aí eles têm os relatórios chamados Resultado do Tesouro Estadual. Vou passar aqui no bate-papo aqui. E aí você consegue olhar lá. Tem vários indicadores aí de gestão fiscal, inclusive esses indicadores de dívida, tá? Mas dívida pública no Espírito Santo não é problema não, tá? No Estado do Espírito Santo, não. Não é, não. Tá? Aqui no Estado não é um problema. Ok. No plano federal, aí é outra coisa, inclusive por isso que está acontecendo agora no Banco Central. Vem subindo taxa de juros e cada aumento de taxa de juros, cada ponto percentual, impacta em tantos bilhões que serão gastos no orçamento do ano para pagar isso. Né? Aí você olha no quadro geral, poxa, gastou tanto com juros, né, e amortizações e sobrou, né, só isso para o que importa, na verdade. Né? Beleza, vamos dar uma acelerada para fechar o mais rápido possível, porque nós estamos perdendo um pouquinho nossa audiência aqui. Rafael. Rodrigo, Roberto, a minha pergunta é a seguinte. Economicamente, o que
pode ser proposto de uma maneira impactante eleitoralmente por Roberto na função de deputado estadual? Como seria, sendo pragmático, a construção do discurso eleitoral no sentido da economia do Espírito Santo? Olha só, eu acho que o Roberto já deu a pista aqui, mas eu vou tentar falar isso numa frase só. O Espírito Santo, ou duas frases, uma só, acho que não vai dar, não. O Espírito Santo é nota A em gestão fiscal, mas ele não é nota A em indicadores sociais. O Estado precisa de um novo ciclo que consiga conciliar efetivamente responsabilidade fiscal com responsabilidade social. A peça para fazer isso é o orçamento público. É o orçamento público. E as escolhas que são feitas no orçamento. Agora, é claro que se nós tivermos um outro governo federal, provavelmente, né, segundo as pesquisas, um terceiro governo do Lula, isso vai ajudar muito o Espírito Santo. Como ajudou o Espírito Santo? Acho importante, Roberto, aí sim, como ajudou o Espírito Santo em 2003, quando Paulo Artung assumiu. Porque Paulo Artung assumiu, né, com contas atrasadas. E quem ajudou rapidamente a fechar aquele buraco foi uma antecipação de recursos, né, oriundos aí das receitas do petróleo. Foi um empréstimo que o governo federal fez em cima de antecipação de receitas de petróleo, e aquilo viabilizou o governo do Paulo. Tanto é que ele vai para a reeleição com o Sérgio Vidigal, e Sérgio Vidigal, sei lá, tem 28, 20 e tanto por cento dos votos úteis. Quer dizer, foi um passeio. Foi um passeio. Mas quem viabilizou o governo do Paulo foi, né, o governo Lula. Perfeito. Muito esquecido no Espírito Santo. Né? Foi muito esquecido. E mais, as decisões políticas de expandir a rede das escolas técnicas, que viraram IFES, né? A expansão da UFES, o sistema de cotas, né? Tudo isso, né, beneficiou o Espírito Santo. O que aconteceu? Bom, né, nada é perfeito e aconteceu o impeachment em 2016. Né? E muitos projetos que estavam previstos para o Espírito Santo, para o terceiro ciclo de desenvolvimento, não aconteceram. Isso vale para você também, Rafael. Você vai disputar deputado federal pelo PT, né? O discurso é esse. O partido contribuiu, sim, muito para o Espírito Santo. Não levou os créditos devidos, porque fazia parte de uma coalizão, né, de governo e tudo. Não liderou, né, mas ajudou. Foi central, foi fundamental e, né, trouxe recursos para o Espírito Santo. Trouxe recursos para o Espírito Santo. Você vê a prefeitura que João Coser fez, que Helder fez em Cariacica, né? João Vitória, Helder, Cariacica. Foram prefeituras que deixaram marcas, fizeram coisas. Tem marcas registradas. Não estou falando só deles, mas estou falando porque são do PT. Né? Claro, mas Luiz Paulo foi bom. Não, o prefeito foi. Mas Luiz Paulo está em outro barco, né? Está em outra vibe. Exato. Eu acho Rodrigo? Rodrigo, complementando a sua pergunta e também a resposta e a pergunta do Rafael, nós vamos ter, eu hoje estou cada vez mais convencido de que nós vamos ter uma candidatura a governador do estado pelo PT. Será o senador Fabiano Contarato. As coisas estão caminhando para isso. E o Rodrigo vai ser muito importante, entre outros quadros do PT e fora do PT, da universidade, do IFE, para a construção de um projeto crível, com um olhar crítico e apontando para o futuro, né? E esse, Rafael, é esse projeto, e a gente tem que contribuir para que o PT busque mais subsídio, que já tem já tem as diretrizes, mas eu acho que tem que incorporar mais aquele projeto, porque é a partir daquele projeto que nós vamos construir o nosso discurso. Não é só o meu discurso, vai ser o seu, vai ser dos deputados federais e estaduais do PT. Por quê? Porque nós vamos ter que ter uma certa unidade na nossa fala. É óbvio que cada um tem seu campo de atuação, um para a educação, outro dos direitos humanos, outro na área mais de desenvolvimento econômico. Mas o que vai nos balizar vai ser o plano de governo. Por isso que eu acho que nós temos que ajudar o PT a dar consistência ao plano de governo de Contarato, que é ele que vai ser nosso balizador. Vai ser o timoneiro. Né? É isso aí. Ele com guarda-chuva e todo mundo junto.
Né? Isso aí. Tem gente que vai, vamos dizer assim, vai passar e tem gente que vai ficar. É isso, né? Eleição é isso. Né? Exatamente. Companheiro Enéas. Ei, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Roberto, Rodrigo e todos os presentes. Então, satisfação estar participando aqui e ouvindo vocês, né? E foi citado muito a Petrobras, né? Que é a área que eu sou ex-empregado da Petrobras, estou aposentado, né? Mas eu estava lembrando aqui, quando vocês estavam falando, sobre... Porque hoje vocês falaram aí que o Espírito Santo é considerado nota 10 na questão fiscal, né? É considerado nota 10 porque tem dinheiro, né? Porque vinha a arrecadação dos royalties antes do pré-sal aí em torno de 300 milhões e hoje já ultrapassou aí, está na faixa aí de 1 bilhão por ano, né? De royalties do petróleo. E teve uma jogada, né, uma estratégia jurídico-contábil que juntou os campos, né, do Parque das Baleias, Jubarte, que aí houve uma arrecadação, que ele passou para outro patamar de arrecadação e foi feito um acordo do governo com a Petrobras, inclusive retroagindo aí a contribuição, né, extra de 3,6 bilhões, né, de reais para o governo do Estado, do Espírito Santo. E, inclusive, a Petrobras já repassou 1,5 bilhão, né, de reais para esse fundo que foi criado, o Fundo Soberano. O Fundo Soberano, para mim, na minha opinião, eu queria saber a opinião do Rodrigo e do Roberto, né, na minha opinião, aqui de leigo, morador aqui do Norte Capixaba, na verdade, ele retoma o Fundap, né? Porque o Fundo Soberano, eu estava vendo agora que vai repassar para algumas empresas aí em torno de 200 milhões de reais para essas empresas, enfim, atuar aí no Espírito Santo. E esse Fundo Soberano, que é muito dinheiro, né? Na pandemia, inclusive, eu fiz uma carta para o governador, ficou mais aqui para os meus seguidores do Facebook, que são poucos, né? Mas eu acabei perguntando a ele, num momento que não tinha nenhum leito, não tinha investimento nenhum, para que a gente tinha um fundo soberano de 3,6 bilhões se não tinha nem leito não tinha investimento nenhum para atender as pessoas que estavam com problema de saúde. Isso já passou a pandemia, né? Hoje está mais tranquilo com a vacina. Desculpa que o cachorro está latindo aqui. E, na verdade, o Fundo Soberano, que é um recurso dos royalties do petróleo aí, fica para as empresas, né? E quando que a gente vai cobrar do Casagrande que esse recurso seja para também investir aí nas cooperativas, né? na economia solidária, enfim, para que ele seja distribuído para a sociedade, porque o Espírito Santo tem um PIB excelente, mas a concentração de renda para poucos, né? Então, eu gostaria de ouvir aí tanto do Rodrigo quanto do Roberto sobre essa questão aí do Fundo Soberano, que eu acho que a gente não discute, né? Os critérios para a distribuição desse fundo. É um dinheiro do povo brasileiro e do povo capixaba e a gente não discute. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa questão. Muito obrigado e parabéns aí ao professor pela exposição. E muito bom fazer esses debates. Tá bom? Obrigado. Você fez uma colocação extremamente oportuna, né? Eu não sei se o Roberto lembra, mas a gente, lá atrás, quando teve uma confusão lá, escrevendo um relatório com Ana e Haroldo, aí tinha uma questão lá do fundo, de você constituir uma poupança intergeracional, porque o recurso é finito, né? Aquela coisa toda, não renovável. E assim, eu não sou contra o fundo, né, o fundo intergeracional, o fundo soberano. A questão é saber o que vai ser feito com ele, não é? Por exemplo, ele vai ter um braço de investimento
Ele vai retornar como para a população capixaba? Ele vai servir para parte dele, por exemplo, irrigar o Bandes com crédito? Qual é a política de crédito? Quem está sendo, vamos dizer assim, né, prestigiado? Como é que é isso? Essa é uma questão interessante. Por exemplo, no Alasca, hein? Terra da Sarah Palin, aquela que foi candidata a vice-presidente, eles distribuem isso na população, eles dão dinheiro para a população. Não é? Eu não estou querendo sugerir que vamos fazer igual. Você tem um fundo e você dá dinheiro para a população. Não é isso. Mas são decisões que precisam ser. Né? O que se espera que o Alasca passe vamos dizer, ser referência? Ou quais são as possibilidades de produção no Alasca? Os caras dão dinheiro para a população ficar lá. Pô. O cara ganha dinheiro. Você fica no Alasca, você ganha porque eles produzem, né? E aquilo vira royalty, receita, participação especial. E isso é distribuído para a população. Tem que fazer igual aqui? Não necessariamente. Não necessariamente. Agora, o fundo tem que ter um comitê gestor, deve ter um comitê gestor, e tem que ter os critérios de aplicação de recursos do fundo. Agora, nada impede que um governo que entre com a visão social, por isso que é interessante, né? A gente falou aqui, conciliar responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Quer dizer, os recursos existem. Os recursos existem. O que nós vamos fazer com os recursos? Nós vamos deixar de colocar nessa política para colocar nessa política? Por que essa é melhor do que aquela? Porque o efeito multiplicador no território é maior. Eu aumento a quantidade de dinheiro em circulação, aumenta a demanda, isso gera um efeito de encadeamento de emprego, renda, enfim, tem que ver. Né? É possível fazer essa discussão? Sim. É possível fazer a discussão que o Estado... Uma coisa eu tenho certeza, com os dados que estão disponíveis e são públicos. O Estado do Espírito Santo entesoura recursos fiscais. Ele faz caixa, ele tem feito caixa. Né? Ele arrecada mais do que ele gasta. Né? E aí? Nota A no Tesouro. E aí? Mas então significa que vai ter que gastar mais do que arrecada? Não. Não é? Não. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver se eu preciso ter essa boca, essa diferença tão grande. Né? E o que está sendo gasto, como está sendo gasto. E avaliar se eu não poderia estar gastando mais em algumas áreas que são fundamentais do ponto de vista de futuro no Espírito Santo. Só para citar um dado, isso eu já falei com o Roberto, né, na presença de outras pessoas. Educação. O tamanho, o percentual de professores em condições de designação temporária é imenso na rede estadual. O quantitativo é imenso, chega a quase 70%, gente. Então, desculpa, vai ser difícil a educação da rede estadual dar um salto se nós tivermos quase 70% da docência em situação de designação temporária. É muito difícil. Vai ser muito... mas então tem que ser todo mundo permanente, efetivo. Não sei se é todo mundo. Nem no IFES, nem na UFES. Você tem professores de designação temporária também. Mas não é 70%, não. É muito residual. Então, algumas áreas do governo do Estado precisam ser prestigiadas. Tem que chegar recurso. Na ponta, não ficar no meio da burocracia. Também essa é outra questão. Aí tem que ser feito um esforço, que eu acho que dá para fazer, né, para racionalizar ou gerar ganhos de eficiência nas atividades meio, para empurrar os recursos para a atividade fim. Como é que dá para fazer isso? Bom, primeiro com um programa, né, de racionalização de processos, procedimentos. E depois com digitalização, transformação digital, né? que vai ajudar, inclusive, a relação de governos com a cidadania. Você consegue ter um monte de acesso a serviço remotamente, né? Aquilo tem um ganho de escala imenso, e essa já é a realidade. Né? Os jovens aí, eu sei que para os mais antigos, né, é mais difícil, mas a juventude toda já nasce
mexendo em smartphone. Isso banco, ninguém entra mais em banco. Né? Ninguém quer ir numa agência do governo para tirar uma certidão, isso já é possível. O Detran já tem algumas coisas que você imprime. Então, assim, é avançar nisso. Gera ganho de escala, economiza nas atividades meio, empurra dinheiro para as atividades fim. Nós vamos encaminhar para finalizar, mas primeiro foi muito qualificada essa questão posta para Enéas. Enéas e a Priscila são da área, né? E uma das coisas assim, eu preciso ler um pouquinho mais sobre essa questão, tanto da Petrobras, o impacto da Petrobras, essas mudanças que aconteceram pós-golpe, eu preciso me atualizar. E em relação ao Espírito Santo, Enéas foi vereador e sabe muito bem. Tem coisas que o legislativo ele tem condições de fazer um bom debate, né? Eu vou dar 2 exemplos para vocês. E outra coisa, assim, o poder mobilizador de um mandato, sobretudo um mandato que acaba tendo uma voz que chega na sociedade e tem repercussão, ele muda rumos. Vou dar 2 exemplos. Quando eu cheguei na Câmara da Serra, nós tínhamos, até porque hoje é dia internacional contra a discriminação racial, tinha uma história de uma igreja que foi construída pelos negros escravizados, em 1848, em São José de Queimado, e estava lá uma lei de sessão solene, tá? Lá que ninguém nunca tinha efetivado, um decreto-lei que ninguém nunca tinha efetivado. E nós não só efetivamos, como nós começamos a botar o movimento social, o movimento negro dentro da Câmara da Serra, mas não para fazer uma sessão solene, para debater, sobretudo, a questão da educação, do estudo da África nas escolas, para debater, inclusive, a situação do sítio histórico que estava para cair as 2 paredes da igreja. E esta luta, junto com o movimento social da Serra, levou à restauração, né, do sítio histórico, e hoje é um dos lugares mais visitados na Serra, depois da Igreja Reis Magos. Esse foi um ponto. Aqui na Câmara da Serra. Um outro ponto, quando eu fui deputado, e que, inclusive, recebi a visita de algumas pessoas da rede particular, pedindo um pouco de moderação, foi quando nós debatemos a Universidade Estadual. E nós debatemos a Universidade Estadual trazendo exemplo como a Universidade Norte Fluminense. Nós trouxemos o primeiro reitor da Universidade do ABC, que era Universidade Federal, mas que tinha um conceito atualizado. Trouxemos o pessoal de São Paulo, da FATEC. Por que eu estou falando isso? Porque o Fundo Soberano, a gente sabe que tem esse recurso, e o Enéas colocou muito bem. Isso pode ser, se a gente não tiver o controle, e se a gente não tiver capacidade de mobilizar sociedade e movimento social organizado, para a gente dizer o seguinte, para onde vai esse recurso? Porque não basta só esse recurso ser definido, o futuro deles, por técnicos de governo e pela Assembleia Legislativa. A gente tem que trazer eu gosto muito quando você fala isso, e sei quem falou que o futuro está contratado. Mas contratado para quem e por quem? Não é isso? Porque esse número que você traz, ele é muito expressivo, né? O número de profissionais da educação em designação temporária. Né? E isso a gente pode estabelecer um prazo de 10 anos para trazer isso para um número razoável de 10%, 15%, que tem que ter. Mas não pode um Estado que é nota A em ajuste fiscal, você ter 70% do quadro dos professores em designação temporária. Então, Enéas, esses e outros debates, eu acho que nós, não só via a candidatura de Contarato, se Contarato ganhar as eleições, nós vamos se debruçar com isso. Mas, independente disso, nós vamos ter uma bancada na Câmara Federal e nós vamos ter uma bancada na Assembleia Legislativa. Eu acho que o PT vai sair maior, né, nessas eleições de 2022. E nós vamos levar esses debates que estão passando assim, de forma ligeira e, às vezes, até sem debate com a sociedade pela Assembleia Legislativa. E isso, com certeza,
Essas conversas que nós estamos fazendo, vocês fizeram no sábado sobre a Petrobras e a cadeia do petróleo e gás, a gente está tentando fazer com o nosso grupo aqui, mas tem muita gente debatendo o Brasil e debatendo o Espírito Santo. E eu quero, né, fazer outros momentos, e eu vou pedir a Priscila e o Enéas para indicar, ou se eles mesmos puderem fazer, pessoas para trazer o debate sobre o esvaziamento da Petrobras no Espírito Santo e também para a gente debater, né, o Fundo Soberano. Aí você, se tiver alguém, eu indico o fulano de tal, ou eu mesmo posso fazer, porque esse debate aqui é o primeiro que nós estamos fazendo, né, para lá na frente a gente compilar em uma proposta nossa de ação parlamentar. Então, quero agradecer muito, Rodrigo, você, o Enéas, Caetano, deixa eu falar o nome de todo mundo que está aqui, né, porque a Ilma, o nosso querido Caetano, Enéas, já falei, Pigatti desde das 19h20, ao Kleber, que contribuiu, Lívia também, desde cedo, nosso companheiro Luiz Carlos, presente sempre, Marcelo, nosso companheiro, pastor Tarcísio, nosso querido Zé Pedro, que eu chamei de João Pedro no início e fui chamado a atenção em box, Rafael Primo, que é o nosso pré-candidato a deputado federal, e agradeço você, Rodrigo. Você é um cara que eu conheci, já lia os seus artigos na Gazeta, mas conheci você recentemente e você tem contribuído muito com o debate no Espírito Santo. Eu cheguei a falar com o Contarato, Rodrigo tem que estar em qualquer equipe que vá pensar um projeto futuro do Espírito Santo. E ele concordou. O PT está fazendo um esforço positivo de ter uma diretriz de plano de governo, mas o plano de governo, Enéas, eu lembro que Enéas fez essa crítica numa reunião do PT, ele não pode ser um plano de governo fabricado na Grande Vitória, né? Ele tem que ser um plano de governo que ouça, né, e seja debatido nas todas as regiões do Estado, e por isso que vão ter 5 encontros, vai ter um aí em São Mateus, não é isso, Enéas? Vai ter sim, eu acho que sim. Não, sim, eu já vi o cronograma. Não sei se aquelas datas vão vingar, mas vai ter um aí em São Mateus que vai pegar os municípios, acho que uns 12 municípios aí da região, e nós vamos apresentar, através do nosso companheiro Fabiano Contarato e dos nossos candidatos e candidatas a deputado federal e deputado estadual, um projeto crível para o Espírito Santo. Muito obrigado, Rodrigo. Quer finalizar com alguma fala? Obrigado a todos vocês. E nós vamos convocá-los para outros momentos de debate. Só para agradecer aí novamente pelo convite, foi muito bacana estar aqui com vocês todos e todas. Importante dizer o seguinte, recursos existem, né? E usos alternativos dos recursos também existem. Por isso que é preciso fazer a discussão e olhar para as potencialidades do Estado. Nós só citamos aqui o caso da cafeicultura, né, que não tem nada de novo, mas poderíamos citar aqui diversas outras iniciativas que às vezes acontecem aí quando a gente vê casos de sucesso, né? Wine ou coisa do gênero, né? Que é surpreendente, deu certo, mas enfim, é importante escutar o Estado todo, escutar o interior, fazer os encontros regionais e trazer as ideias, né? Mobilizar as pessoas, porque o futuro não está contratado, mas com certeza ele passa pelas nossas mãos, né? Um abraço. Um abraço. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, um abraço. Valeu, Roberto Carlos. Parabéns aí pelo evento, Rodrigo. Boa noite a todos. Muito Boa noite a todos. Parabéns. por contribuir. Um abraço. Tchau, tchau. Parabéns, Rodrigo. Parabéns, Roberto. Valeu. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite.